E chega a Teresina o movimento que comemora os 500 anos de Luís de Camões. A programação do evento, que ocorre hoje na capital, inclui o lançamento de um romance, expoesia e palestra com o escritor português Mário Máximo. Vamos falar com a Gorete Santos para nos trazer os detalhes do evento que acontece hoje aqui na capital. Muito bom dia, Gorete. Bom dia novamente, Thiago, para você e para todos. Olha, um grande dia, na verdade, para a literatura, né? Porque é o dia da língua portuguesa. 500 anos do nascimento desse clássico, que é Camões. E tem esse evento, portanto, com entrada gratuita, a Trilogia de Camões 2025, é a terceira edição, organizada pela Confraria Camões e conta, claro, com a participação do escritor Mário Máximo. Está aqui conosco, o professor Nilson Ferreira também está, já já a gente conversa com ele. Mário Máximo, que é um especialista em Camões, tem mais de 30 livros publicados e hoje tem mais um lançamento, Heterônimo de Camões. A gente conversa, portanto, com ele, trazendo inclusive aqui a obra, que tem o prefácio do professor Nilson Ferreira. Que Camões o senhor pretende apresentar para os leitores do Heterônimo? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui na TV Cidade Verde, aqui em Teresina, e ao lado do querido amigo e grande professor Nilson Ferreira. Bem, que Camões? Essa eu creio que é a pergunta que todos os leitores e amantes de Camões colocam, porque de cada vez que se lê um livro de Luís de Camões, ou de cada vez que se lê um poema, seja lírico, seja a epopeia, nós interrogamos-nos. O que é que está a mudar em nós? É Luís de Camões que nos está a mudar? Somos nós que estamos a mudar a posteridade de Luís de Camões? Essa é uma questão extremamente aliciante, extremamente importante, e aliás eu, com este o heterónimo de Camões, não quis definir nenhum heterónimo, não encontrei nenhum heterónimo, quis sim transmitir uma metáfora que Luís de Camões, apesar de ser um gênio, teria com certeza pensado ser mais feliz. Mas ele, para ser considerado um gênio, teve que ter a vida que teve e não aquela que sonhou. Quais os desafios ou, por outro lado, os prazeres de escrever um romance nos dias atuais, com tantas dificuldades em relação os leitores em si, né? Porque a gente vê leituras tão fragmentadas hoje em dia, infelizmente, de um clássico como Camões? Sabe, não é por acaso que uma obra ou um autor se tornam clássicos. Os clássicos são clássicos porque vivificam, porque se mantêm através do tempo, porque levam as sociedades, muitos anos depois, a questionar-se elas próprias, apesar do texto ter sido escrito há tanto tempo lá atrás. É por isso que são lembrados e é por isso que entram no coração das pessoas. Não tenho dúvida alguma que Luís Vaz de Camões está no coração dos portugueses, como está no coração dos brasileiros, como está no coração de todos os falantes da língua portuguesa. E esse é um ponto que eu quero aqui também referir, que em muitas situações onde eu tenho estado, em muitas conferências, vejo nos olhos a emoção quando se fala de Luís Vaz de Camões, dos angolanos, dos moçambicanos, daqueles que são de Timor-Leste, de qualquer país, enfim, e claro, do Brasil, de qualquer país falante da língua portuguesa. Luís de Camões entrou no coração dos portugueses e não sai, mas liberta os portugueses por causa desse amor. Que lindo. A gente vai estender o diálogo, então, agora com o professor Nilson Ferreira, que fez também o prefácio dessa grande obra que chega agora aqui a Teresina, Tiago, e perguntando, inclusive, de que forma, né, que essa obra ela contribui, inclusive, para a formação de novos leitores, de que forma dialoga também, e aí eu reforço a pergunta que eu fazia para ele anteriormente, em relação aos leitores de hoje, porque a gente vê dias cada vez mais difíceis, digamos assim, para a literatura, em função principalmente isso aqui das redes sociais. Professor, bom dia. Bom dia. O Mário falou que o clássico é aquela obra que consegue trespassar o tempo. Então, Camões escreveu Os Lusíadas em 1572. Isso lá para cá estamos o quê? 453 anos. Né? Então, nós temos aí quase 5 séculos. E uma obra se mantém viva, se mantém desafiante, é porque ela tem
algo especial, algo que destoa das demais. Ela acrescenta não só a literatura, como a língua. Hoje é o Dia da Língua Portuguesa, por conta de Camões, em homenagem ao Camões, que o dia 10 de junho transformou-se no Dia da Língua Portuguesa. Por quê? Camões teorizou sobre a língua portuguesa? Não. Camões escreveu uma grande obra, Os Lusíadas, que colocou o português, que era uma linguagem, em patamar de língua dos clássicos, como o grego, o latim, que eram as línguas de prestígio, uma obra para ser reconhecida, para ter visibilidade, para ter importância. Ela tinha que ser escrita primeiro em grego, depois o latim assumiu essa posição, ou em latim. Como são as obras de Homero, de Virgílio, seja ela a Eneida, Ilíada, Odisseia, elas tinham que ser. E depois disso as outras continuavam a ser. Tinha que ser em latim. Camões vem e escreve em língua portuguesa, que era a linguagem, mas ele deu a roupagem para o que hoje é o que chamamos de português. Por isso ele é chamado de pai do português moderno. E então a obra que ele escreveu, Fernando Pessoa escreveu um livro chamado Língua Portuguesa, ele teoriza sobre língua portuguesa. Camões não. Camões escreveu uma obra, e na obra ele disse, olha, esta é a língua que nós temos que usar, esta é uma língua. Então ele eleva o português a um patamar de língua de prestígio. Hoje, em homenagem também a Camões, desde o 3º centenário da morte dele, que é 1880, passou a ser o Dia de Portugal. Nenhum outro escritor tem o seu dia de nascimento ou de falecimento como o dia da sua pátria. Cervantes tem, como o dia da língua espanhola, mas não o dia da sua pátria. Então, o dia da língua de Portugal e das comunidades portuguesas também é hoje, em homenagem a Camões, pela grandiosidade que Camões teve, a importância que Camões teve de colocar a língua portuguesa e Portugal num cenário muito mais amplo. Globalização daquela época. E quem quiser participar, a entrada é franca, né, professor? Precisa só fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas. A partir das 7 horas da noite vai ter a oportunidade de assistir à conferência do escritor Mário Máximo, de ter acesso ao livro autografado por ele também, o heterônimo de Camões. Há também, professor Nilson, homenagens que vão ocorrer também, né, aqui. A Confraria Camões, que é uma instituição relativamente nova, oficialmente relativamente nova, ela procura trazer pessoas para perto de si. Nós temos nossos membros, mas algumas pessoas que são, digamos, nossos amigos, são carinhosas, então nós trazemos para perto e fazemos uma homenagem no sentido de reconhecer e um ato de gratidão para essas pessoas, de reconhecimento do trabalho, porque é um escritor, um professor, um amigo do livro e um projeto, principalmente de leitura. Então são 4 homenageados, né? E tem mais. Que a gente vai deixar surpresa. Eu vou pedir, antes da gente finalizar a nossa entrevista, para o escritor Mário Máximo, inclusive se reportar, principalmente aos novos leitores que de repente não tiveram ainda a curiosidade ou acesso às obras de Camões. O senhor falava anteriormente sobre o Camões que deve ser apresentado. Para esses leitores que não se atentaram, há ainda algo de desconhecido sobre Camões ou que ficou esquecido, que precisa vir à luz? Bom dia, novamente. É assim, eu acho que há tudo, porque para quem é jovem, tem um mundo, é a grande vantagem de ser jovem, tem um mundo inteiro a conhecer, por vezes a reconhecer. E como eu disse há pouco, cada vez que se lê um poema de Luís de Camões, nós estamos a colocar-nos em causa. E se alguém se coloca verdadeiramente em causa em cada momento, é precisamente a alma daqueles que são jovens. E, portanto, ler Camões é um desafio. Nunca será uma dificuldade. E as teorias, digamos assim, académicas são importantes, mas o mais importante é que o leitor, pleno da sua juventude, o leitor jovem, abra um livro de Camões, seja a lírica, os poemas líricos, seja a epopeia, os Lusíadas, e se deixe levar. Eu acho que esse jovem, ao fazê-lo, vai gostar e vai perguntar, mas porquê é que eu não fiz isto antes?
vai sair uma outra pessoa. Muito obrigada, escritor Mário Máximo, também o professor Nilson Ferreira, pela participação aqui no Notícia da Manhã, trazendo um pouquinho, né, dessa aula tão grandiosa sobre Camões. Tiago. Obrigado, Gorete Santos, pelas informações.